todos, sejam muito bem-vindos nesse novo espaço que estamos abrindo aqui em nossa Escola de Comunicação. Estamos estendendo uma forma muito bacana de levarmos conhecimento, trocas de ideias, nos utilizando das plataformas, desse aspecto digital, que possamos compartilhar aqui conhecimento não somente com a nossa comunidade escolar, mas acreditando também que aquilo que é bom para todos nós possa muito bem beneficiar a tantas outras pessoas que também esse conhecimento possam chegar. E dando então início a mais essa forma de comunicar, de trazer, de compartilhar, a essa série de vídeos que pretendemos estabelecer ao longo desse segundo semestre, iniciaremos aqui com uma temática que muito nos traz em preocupação e quero acreditar que também a toda a nossa comunidade. Quando falamos de alimentação, quando trazemos esse nome à mente, pensamos em tudo aquilo que posteriormente vem o quê? Entrando por nossa boca, nos trazendo benefícios nutricionais e automaticamente trazendo toda uma forma de benefício aos nossos sistemas e funcionamentos. Não somente falar no velho chavão do bem-estar, mas de verdade, aquilo que enquanto escola pensamos no desenvolvimento dos nossos pequenos. Desenvolvimento mental, cognitivo, estabelecer uma formação benéfica realmente para uma criança saudável em todas as formas no ambiente global. O quão tão é importante a forma dessa alimentação, o estilo dessa alimentação, a nutrição necessária para que quimicamente todo esse benefício possa realmente se estabelecer no desenvolvimento dessa criança. E portanto hoje estamos aqui contando com a presença da Heloísa, que já participa conosco, já faz parte do nosso time de trabalho de estudos deste ano na parte nutricional, como a nossa nutricionista e acompanhamento. Estamos buscando, desde o começo desse ano, aperfeiçoar, melhorar não somente a nossa alimentação no ambiente e espaço da escola, mas também esse trabalho mais efetivo da nutrição com as nossas crianças a nível de multiplicação e de conscientização. Elô, seja muito bem-vinda de estar conosco em mais esse momento, em mais esse espaço de trocas. E hoje a Heloísa vai conversar um pouquinho conosco sobre alimentação sustentável. Muito bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre alimentação sustentável. Então a gente vai descobrir como as nossas escolhas elas podem ajudar o planeta, né, evitando desperdícios e até mesmo como a gente pode estar aproveitando melhor os alimentos. Certo. Então quer dizer, esse impacto, na verdade, né, Elô, ele é a nível realmente do nosso meio ambiente, e na mesma proporção os impactos que isso de uma forma negativa também pode trazer as questões de desenvolvimento nutricional do nosso corpo, né? E muito bom, Elô, pensando então nessa questão do desperdício, né? Te trago aqui uma primeira forma da gente poder fazer uma análise. Então, o que representa, na verdade, na concepção da nutrição, esse desperdício dos alimentos? O desperdício dos alimentos, né, quando os alimentos eles são jogados fora, né, sendo que muitas vezes esses alimentos eles podem muitas vezes ser consumidos, né, seja na escola, em casa, né, ou no comércio. Então todos esses recursos, né, que são utilizados para produzir esses alimentos, como água, energia, né, o trabalho, acaba sendo perdido. Perfeito. Elô, eu fico encantada hoje com a gente pensar o tão quanto a nutrição avança realmente a caminho do trabalho de educação, né? Sim. E levando esse aspecto, o que você observa, o que você pode trazer para a gente, na verdade, que significa esse desperdício a nível do que ocorre até mesmo dentro dos ambientes escolares e também nas nossas casas? Como a nutrição vem observando isso? Reduzir o desperdício, né? Então vai contribuir com o meio ambiente, além de diminuir custos, né? E também vai acabar incentivando, né, o consumo consciente das pessoas, né? E além disso, vai ter, né, mais pessoas que vão ter acesso a esses alimentos e também menos alimentos que vão ser jogados no lixo. Desperdiçados, perfeito. E Elô,
Hoje, dentro da nutrição, o que vocês vêm elencando como talvez principais causas desse desperdício? Então, a questão do desperdício, né, muitas vezes pode estar relacionada com a falta de planejamento, né, das refeições, comprar alimentos em excesso, né, então em muita Uhum, quantidade, não armazenar os alimentos de forma correta, né, então os alimentos eles acabam estragando com muita facilidade. certo. E também a gente acaba descartando parte dos alimentos, né, que poderiam ter sido reaproveitadas. Perfeito, acho que agora entras nessa palavra-chave, né? Do Elô, reaproveitamento. exatamente. O que representa, então, esse reaproveitamento? Quando a gente ouve essa palavra, a gente ouve muito isso com a questão do lixo, com várias questões que hoje, a nível ambiental, são trazidas com essa nomenclatura. Mas e dentro da nutrição, referente aos alimentos, o que isso representa? Então, reaproveitamento, né, é a gente usar as partes dos alimentos que muitas vezes elas são descartadas, né? Então, essas partes elas podem ser usadas, né, para alguma receita, né? Ou a gente pode colocar em alguma preparação que vai deixar essa preparação também mais saborosa, mais nutritiva. Além de ajudar a questão do desperdício, né, o nosso corpo vai receber mais nutrientes também. Ah, perfeito. E assim, Elô, tudo do alimento pode ser reaproveitado, ou dependendo do alimento, que partes realmente, na verdade, a gente pode utilizar nesse reaproveitamento, na culinária, que você vê, assim, que Uhum, são realmente uhum, uhum. importantes, né, de orientação? Uhum. Tem vários alimentos, né, que a gente pode estar utilizando todas as partes, né, como talo de brócolis, casca de cenoura, folha de beterraba, as cascas de frutas, né, que Sim. elas são ricas em nutrientes, também ricas em fibras, né, que são muito importantes. Sobras de arroz, de feijão, né? Então, esse momento é muito importante a criatividade na cozinha, né? Que aí depois a gente vai estar passando algumas Sim, receitinhas legais para essa questão de reaproveitamento. muito legal. Gente, já dá água na boca, né? E assim, Elô, justamente sobre isso, assim, dicas, né? Dicas dessas receitas, de como manipular Uhum. esses alimentos na execução das receitas. O que você poderia trazer para a gente também? As cascas, né, dos alimentos, elas podem virar caldos, talos, né, e folhas, a gente pode estar refogando, né, para comer como salada, ou até mesmo incluir, né, no suco verde, que vai ficar uma preparação, né, um suco bem nutritivo. Sim. As cascas de frutas, né, então, por exemplo, bolo de banana, de maçã, de cenoura, então as cascas desses alimentos a gente pode estar incluindo no bolo, né, nessas Uhum. preparações. E as preparações, né, por exemplo, sobra de arroz, sobra de feijão, a gente pode estar fazendo bolinhos, né, ou até mesmo torta. Delicioso, muito bom. Então temos aí acesso a tantos alimentos que a gente acaba Descartando, né? descartando, né, e podendo reaproveitar, e com uma combinação de elementos que talvez até Uhum, potencialize uhum, a questão nutricional, uhum, né? Que maravilha. Elô, e como que a gente pode, então, trazer uma rotina, né, praticar realmente, a seu modo de compartilhar conosco uma alimentação mais sustentável no dia a dia, né, na nossa casa, mesmo nos ambientes, né, de trabalho, quer dizer, aquilo que a gente pode realmente colocar em ação, uhum. que seja prático, que seja importante. Uhum. Eu acho que o grande segredo é planejar melhor as refeições, né? Cuidar com essa questão da não comprar alimentos em excesso, né? Para não ter Uhum, grande quantidade e não acabar, né, sendo desperdiçado. certo. Cuidar com a questão do armazenamento também dos alimentos, né? Para não acabar sendo descartado. E aproveitar, né? Reaproveitar essas partes que seriam descartadas, né? Sim. Então, incluir no dia a dia, incluir em receitas, né? Para realmente estar aproveitando e, querendo ou não, né, vai estar, além de ajudar na questão do desperdício, o nosso corpo vai estar recebendo mais nutrientes também. Perfeito, perfeito. Muito bem. E agora, nós vamos ter também a possibilidade da Elô compartilhar com vocês uma receita, uma sugestão interessantíssima, deliciosa, que inclusive pode ter a participação dos nossos pequenos, porque também o nosso intuito aqui é que a gente possa ter uma cozinha de forma integrada,
que una, que junte, né, que traga esse movimento familiar realmente de uma forma saudável, tranquila, mas ao mesmo tempo também super instrutiva e deliciosa. Então, Elô também vai compartilhar conosco uma culinária deliciosa que também os nossos pequenos poderão participar ativamente aí ajudando em casa e colocando a mãozinha na massa, assim como a gente vem buscando fazer com eles aqui na escola. Elô, algumas considerações, o que você poderia trazer ainda de contribuições para a gente, alguma mensagem que você gostaria de deixar aos nossos pais, às nossas famílias, a quem mais essas informações poderão chegar sobre esse assunto da alimentação sustentável? Então, né, lembrando da importância desse assunto, é muito relevante, né, trazer para a escola, né, conscientizando as crianças, né, para a formação de hábitos mais sustentáveis. E nas próximas educações nutricionais, né, a gente vai estar trazendo esses temas, trabalhando com as crianças essa questão do desperdício, né, e da importância desses nutrientes para o nosso corpo. Perfeito, Elô, até porque assim, se considerarmos, né, a nível de escola, o porquê que a gente vem enfatizando, tentando trazer um pouco mais desse trabalho educacional mesmo, né, porque não deixa de ser. E quando você fala dessa questão do desperdício, da sustentabilidade, justamente pensando do tanto que isso impacta, né, no próprio desenvolvimento geral da própria família, né, e de tudo aquilo que cerca hoje o que a mantém. Então, se nós pensarmos na questão da sustentabilidade, né, do cuidado com o desperdício, e essa criança crescendo com essa informação, né, tendo isso como um nível de consciência realmente maior, impacta seriamente, inclusive, em fatores financeiros. Né? Porque automaticamente com a redução desse desperdício, com a utilização, o reaproveitamento, certamente isso também cria um impacto positivo na questão econômica. Né? Se pensarmos que hoje, mundialmente, ainda temos, né, uma quantidade de pessoas significativamente que realmente passam muita fome, né, e que não tem essa carga de poder nutricional por meio dos alimentos básicos que hoje a gente sabe que seria o mínimo necessário, né, para uma criança ter, um ser humano ter um excelente desenvolvimento global. Então, quando essa criança, nesse espaço escolar, ela começa a ter esse ganho de consciência, isso se expande para toda a vida. Né? E quantas vezes eu até escuto das famílias, nossa, estão falando sobre questão de empreendedorismo, de como fazer um bom uso, né, das suas escolhas, e em casa, numa determinada situação, meu filho ou minha filha me trouxe uma observação que, aí, quando eu fui ver, foi na escola. Então, assim, o quanto nós nos sentimos hoje impactados e responsáveis por esse trabalho de formação que vai além desse trabalho conceitual, né, de que realmente a gente acredita ser somente a escola, algo para perpetuação de parte de conteúdos, né, a serem dados contas, que são de desenvolvimento daquilo que se conhece apenas como questões intelectuais das crianças. E, na verdade, a escola é feita de seres humanos, é feita de pessoas e para pessoas. E, portanto, a importância da gente conseguir expandir ainda mais o leque de informações, né? E esse é um espaço e ambiente para isso, porque a gente sabe que muito do que os nossos pequenos vivenciam aqui levam para frente, né? Certamente. Muito bom, Elô. Quando pensamos em trazer, né, esse quadro como uma forma de comunicação, assim como muitas outras temáticas nós desejamos estar aqui posteriormente explorando também, abrimos a participação, sabe, Elô, dos nossos pais que pudessem trazer e contribuir, de repente com dúvidas, sugestões de novos temas que posteriormente também em novos encontros contigo a gente possa partilhar aqui nesse novo formato. E olha só, muitas perguntas nos chegaram com uma relevância importante a um assunto: intolerância à lactose. Eu sei que talvez isso não tenha diretamente a ver com a questão da alimentação sustentável, mas eu vejo como uma importância de trazermos aqui, né, debatermos um pouquinho sobre aquilo que você pode trazer para a gente de informação a nível do que isso representa hoje, o tão quanto isso impacta realmente, né, na saúde de alguém,
que é e que possui a intolerância à lactose, e que, claro, que isso não é uma sentença de que não pode substituir, né? Que talvez exista, e que existe mesmo formas de substituirmos aquilo que possa ser derivado do leite de outras formas, incluindo em receitas, né? Que poderão muito favorecer a forma de saúde. Então, eu queria que você pudesse aproveitar agora e falar para a gente um pouquinho sobre essa questão da intolerância à lactose. A questão de intolerância à lactose, né, na verdade ela é muito individualizada, então vai depender também do grau de intolerância de cada um, que nada mais é, né, de que quando o nosso corpo ele não digere, né, o açúcar do leite, mas que inclusive a gente tem muitas possibilidades, né, de substituição. Então, por exemplo, a gente tem os leites vegetais, como leite de arroz, né, de amêndoa, de aveia, né, e que são opções também caseiras, né, que a gente consegue tá realizando. Que maravilha! Então, em casa, a gente consegue também... Possível, Ai, sim. que bacana! Olha, já fica a dica aqui para os nossos próximos encontros, Sim. né? Muito bem, Elo. Então, gente, a Heloísa, além de compartilhar conosco uma receita deliciosa, como já mencionei, que pode ser muito bem realizada e partilhada com os nossos pequenos, em família, em casa, também vai deixar para a gente algumas opções de sugestões de receitas com essa questão da alimentação sustentável, que de uma forma digital vocês também vão conseguir ter acesso. E claro, Elo, tomando um pouquinho já da pergunta agora, por último, que você respondeu, podemos trazer junto desse leque de receitas digitais algumas das opções do sem lactose, que você também possa trazer como sugestões a essas famílias? Sim, podemos trazer também. Maravilha, muito bom. Bom, Elo, eu agradeço muitíssimo, né? A escola agradece muito a sua presença, o teu trabalho, a tua dinâmica, a participação conosco, de ter abraçado esse primeiro momento de encontro. E esperamos, né, poder fazer mais momentos como esse com você ainda ao longo desse ano. Agradeço por demais a tua presença e compartilhar o teu conhecimento com a gente aqui. Eu que agradeço, né? Agradeço o carinho. E fico muito feliz, né, em poder contribuir, né, tanto com os hábitos das crianças, né, e que esses hábitos se estendam para vocês, né, para a família, para a casa de vocês. Bem, gente, então, esperamos que este espaço, nesse novo formato, de fato ele possa trazer e beneficiar a todos como um canal de comunicação, de formação, extremamente de instrução, de trocas de ideias. E, além de tudo, nesse formato, nesse movimento digital, alcançar, né? Realmente entrar um pouquinho mais num espaço que muitas vezes, de outras formas, não conseguimos. Esperamos que também neste mesmo formato, todos possam se beneficiar, não somente a nossa comunidade escolar, mas aquilo que é bom para a gente, se foi bom para você, pode ser bom para o outro também. Então, se desejar compartilhar, levar esse conhecimento, essa pequena célula a mais pessoas, certamente muito mais pessoas se beneficiarão desse conhecimento que pode ser extremamente importante no desenvolvimento aí da nossa comunidade, não somente local, mas a tantas mais que isso pode reverberar e chegar. Então, agradeço por mais essa oportunidade de estarmos aqui com a confiança de vocês e certos de que teremos um breve encontro logo, logo. Muito obrigada e até mais. Bolo de banana com casca e cacau. Primeiro, lavamos bem as mãos e colocamos a mão na massa. Descascamos as bananas. Esse é um momento muito importante, onde a criança ela vai se divertir, ela vai estar aprendendo e desenvolvendo autonomia. Em seguida, ela cortou as bananas, foram utilizadas 3 bananas. Separamos as cascas das bananas, colocamos as bananas picadas no liquidificador. Nesse momento, ela vai estar se aproximando ainda mais dos alimentos. Acrescentamos as cascas das bananas, meia xícara de óleo, 1 xícara de açúcar demerara. E agora vamos acrescentar os ovos. Foram utilizados 3 ovos.
Batemos bem esses ingredientes e vamos acrescentar o restante dos ingredientes. Meia xícara de cacau em pó, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de água. Batemos bem e acrescentamos o fermento em pó. Untamos a forma e agora vamos colocar a massa para levar ao forno. Levamos ao forno e o nosso bolo ficou super aprovado. Você pode acrescentar também nozes, castanhas ou até mesmo gotas de chocolate.